Eu sou o professor José Raimundo Trindade e nós estamos agora no canal Pororoca Cabana com o programa Pensamento em Marcha. O programa Pensamento em Marcha ele vai tratar de teorias, de elementos do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento sociológico, político do Brasil e do mundo, a partir de grandes obras também. Eu quero convidar vocês para toda quinta-feira nós estarmos aqui juntos a partir das 17 horas. Neste nosso programa, nós vamos tratar de uma questão muito importante para todos nós, que é o problema da desindustrialização no Brasil. E isso a partir de uma obra que é o debate público realizado entre o professor Roberto Simonsen e o professor Eugênio Goudin, e isso ainda em metade do século XX. Foi um debate que ocorreu entre 1943 e 1948. Vejam vocês que o problema da desindustrialização no Brasil é alguma coisa, portanto, que remonta o debate a um momento ainda no início, na metade do século XX. O Brasil ele passa, nesse momento, por uma série de problemas. Há pouco tempo, a empresa Ford, que é uma das empresas que há mais de 100 anos produzia automóveis no Brasil, anunciou a sua saída do país. Da mesma forma, também, uma série de empresas passam por um processo de perda de capacidade industrial. Mais do que isso, os números mostram que no período entre 1987 e o ano de 2017, numa quantidade aí de 30 países que foram levantados pelo Instituto Econômico de Desenvolvimento Industrial, o IED, o Brasil teve um crescimento do seu chamado valor adicionado manufatureiro de somente 24%. Vejam vocês que esse total de 30 países, a média de crescimento foi de 204%. E retirando a China, que é um caso à parte, a média de crescimento foi de 135%. Mas não é somente isso. Quando nós analisamos a chamada pauta exportadora brasileira, nós vamos observar que a maior parte dos produtos que hoje o Brasil exporta são basicamente produtos semi-elaborados, são basicamente matéria-prima e são basicamente produtos ou vinculados à produção mineral ou vinculados à produção agrícola. Nós temos basicamente dois grandes produtos de exportação hoje, o ferro e a soja. O que implica isso? O que significa isso? Bem, isso significa uma série de problemas para uma sociedade que tem 210 milhões de habitantes. Vamos ver o seguinte. No debate que aqueles dois autores, lá em meados do século XX, faziam, o professor Roberto Simonsen chamava atenção para um aspecto importante. Uma sociedade que naquela altura tinha algo aproximado de 60 milhões de habitantes, entretanto, é um dos maiores territórios do mundo. O Brasil apresenta um dos maiores territórios em todo o planeta, e hoje apresenta uma população em torno de 210 milhões de habitantes, é a sexta maior população do planeta. Um país com essas características não pode ter somente sua produção centrada em bens agrícolas, ou hoje bens agrícolas e bens minerais. O professor Roberto Simonsen chamava atenção para que, além da produção agrícola e da produção mineral, é necessário que tu tenhas também um amplo processo de produção centrado em tecnologia. Por quê? Porque somente a produção centrada em tecnologia possibilita com que esse país possa disputar um lugar entre o conjunto dos países a nível mundial. Isso, de fato, ocorreu durante um determinado período, entre 1950 e 1980, o Brasil cresceu a uma taxa em torno de 11%. A partir de 1980, o Brasil começa a perder fôlego e a sua capacidade industrial começa a cair. Hoje, a estrutura industrial brasileira representa somente algo em torno de 12% do produto interno bruto brasileiro. E isso, obviamente, acaba criando uma série de implicações. Uma dessas implicações fortes é que a indústria
é justamente o setor que mais emprega em qualquer local do planeta. Na medida em que a indústria perde capacidade de desenvolvimento, como ocorre, nós vamos ter sempre um problema de geração de postos de trabalho. O que o debate que estava colocado ainda pelos professores Roberto Simons e Eugênio Goudin, em meados do século XX, estava posto, é que é necessário sim que o Brasil tenha uma estrutura agrária importante de produção. Entretanto, essa agricultura, que tem que ser uma agricultura que possibilite a exportação de bens de alto valor, entretanto, é necessário que também essa estrutura agrária possa também dar conta de que o pequeno produtor, a agricultura familiar, também possa ter condições de acesso a crédito e acesso à tecnologia. Ao mesmo tempo também é necessária uma estrutura industrial que possibilite a produção de tratores, que possibilite a produção de plataformas tecnológicas no próprio país. O debate, portanto, colocado continua sendo o debate fundamental. O debate de que é necessário, ao lado de uma agricultura de fato pulsante, moderna, que nós possamos também ter uma estrutura industrial centrada em tecnologia e que possibilite a geração de postos de trabalho de alta qualidade e que também possa, de algum modo, fazer com que a nossa população tenha acesso a emprego e a renda. Esse foi o programa Pensamento em Marcha do canal Pororoca Cabana. Obrigado.